Já tá ou não? Olá, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Estamos aqui hoje no 8º Congresso da PLES. E agradeço muito o convite de estar aqui hoje com vocês e também da nossa parceira, a Forma Suíça, que sempre nos apoia aí nos congressos. Então, a gente agradece muito pela parceria aqui hoje nessa aula. Bom, hoje eu vou ensinar para vocês um ovo de Páscoa com uma textura, uma pintura, né? Tipo um arborizado, e com algumas flores que eu vou modelar aqui, uma pasta de brigadeiro, mas que vocês podem fazer também com a pasta americana, tá? Então, vou mostrar para vocês. Olha, esse ovo aqui que a gente vai fazer na nossa aula de hoje, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que está o som? Vão falando para mim aí se está ok, se estão escutando bem. Vai falando para mim. Vão falando de onde vocês estão, de onde vocês estão falando. Porque tem gente de vários lugares, né? Vamos saber até onde a gente está chegando aí com vocês. Está um pouquinho atrasado, né? Bom, então vamos começar aqui. Eu vou mostrar primeiro os nossos materiais que a gente precisa para trabalhar com o chocolate, tá? Não é nem um bicho de 7 cabeças. Às vezes muita gente que tem dificuldade em trabalhar com chocolate, mas é super fácil, tá? Não tem nada de complicado, tá? Tá muito baixo? Deixa eu levantar um pouquinho o microfone. Vê se melhorou. Tá melhor assim? Vai falando para mim se estão ouvindo bem. Pra gente ir ajeitando pra gente poder começar a nossa aula. Vamos lá. Vocês vão falando e a pessoa, porque eu não estou conseguindo ler, aí depois a pessoa vai me dizendo se está tudo ok ou não e eu vou conversando com vocês, tá bem? Então vamos lá, vou mostrar os nossos materiais. Tá ok o som? Estão me ouvindo bem? Para vocês não perderem nada dessa aula, tá bem? Vamos aproveitar que a gente está em casa, né?
e de castigo um pouquinho. Então, vamos ver os nossos materiais. Primeiramente, o que eu preciso de mais importante para mim trabalhar com chocolate? É o termômetro. O termômetro é um material que a gente vai precisar muito. Então, não tem como eu trabalhar com chocolate sem o termômetro. Eu posso usar um termômetro que é esse aqui com a laser, né? E também pode ser esse de espeto, tá? Esse é bem mais em conta, mais barato, mas eu acho esse aqui, na produção, ele facilita e é mais rápido, agiliza na sua produção. Então, às vezes, você paga um pouquinho mais caro nesse, mas você ganha na produção, tá? No tempo de preparo, tá ok? Vão precisar de espátulas também, podem ser de qualquer modelo, mais largas, mais estreitas, dependendo da quantidade de chocolate que você for trabalhar. Alguns outros espátulas de silicone, para você raspar, misturar na vasilha. Outro material também muito importante são as luvas, que a gente precisa usar para que quando a gente pegue no chocolate, a gente não manche o chocolate com as digitais e não tire o brilho dele, tá? E também a nossa balança. Então, é muito importante na confeitaria a gente trabalhar com a balança, tudo pesado, tá bem? E as nossas formas, hoje eu vou utilizar uma forma, essa forma de ovo de Páscoa, da forma suíça. Vou demonstrar para vocês como que a gente trabalha. É uma forma super resistente, o material dela. E ela vem com esses pezinhos de apoio também para facilitar no nosso trabalho, na hora de preencher. E vem com o silicone também para facilitar e eu já tiro a minha casca já pronta depois, né? É muito mais prático. E vou usar também uns bombonzinhos que a gente vai fazer aqui. Vou ensinar um ganache para a gente rechear esses bombons, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou começar com a minha ganache, porque assim, enquanto ela esfria, a gente vai fazendo a casca do nosso ovo, tá? Então, vou retirar aqui. Uhum. Então, vamos limpando aqui a bancada para a gente trabalhar. Eu vou fazer o método de resfriamento do chocolate com a pedra de mármore, né? Que é a técnica de tablagem, tá bem? Quem não tiver uma pedra de mármore em casa, pode fazer em cima de uma base de alumínio, tá? Ou até dentro de uma forma, se você não tiver condições de conseguir a pedra de mármore ou de granito, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar os meus ingredientes, vou falar para vocês o que a gente vai usar. Ah, vocês querem que eu mostre o ovo? Vou mostrar novamente. Olha aqui. Dá para ver aqui? Esse é o nosso ovo. Então, eu fiz um marmorizado nele. Fiz uma borboleta, que eu usei um molde de silicone para fazer essa borboleta. E fiz essas flores para decorar o meu ovo. Aqui eu fiz uma sugestão que dá para vocês não só usarem para Páscoa, quanto usarem para o Dia das Mães, por exemplo. Eu posso fazer alguma coisa, usar essas flores, usar essa mesma técnica em um coração, vai ficar super bonito. Então, vocês vão aprender coisas que dá para vocês usarem em outras datas comemorativas, tá? E aí só usar a criatividade. Então, acho que é importante isso. Vocês usarem aquilo que vocês aprendem em outras coisas também, em aplicarem em outros produtos. Então, aqui eu vou falar para vocês os ingredientes. Gente, esqueci de me apresentar. Meu nome é Regina Meinardi, eu sou de Vitória, no Espírito Santo. Tenho um ateliê, já tem 20 anos, mais ou menos. Sou professora e hoje aqui vou passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento para vocês aí alavancarem o negócio de vocês, tá bem? Então, para a nossa trufa, na verdade não é bem uma trufa, é um recheio trufado, porque ele vai ficar um pouquinho mais mole, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com chocolate
Aqui eu tenho chocolate ao leite, mas vocês podem usar chocolate meio amargo ou chocolate Land também. Não é cobertura, é o chocolate nobre, tá? Chocolate puro. Aqui eu tenho 220 gramas de chocolate picado, pode ser aquele em gota também. Tenho 90 gramas de creme de leite, pode ser o HT, tá? Eu tenho uma colher de sopa de glucose. Se não tiver glucose, pode usar mel, tá? Ou então não use. A glucose ela vai dar uma textura um pouco mais macia, tá? Mas se vocês não tiverem, pode fazer da mesma forma. E aqui eu vou usar 20 ml de licor de café. Se vocês quiserem outro licor de menta, de cacau, de amarula, aí vocês podem trocar esse de café por outro sabor que vocês queiram, tá? Ou mesmo essência de baunilha, tá bem? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou misturar creme leite e chocolate. Não preciso derreter o chocolate primeiro, antes de colocar o creme de leite. Eu já vou misturar tudo junto. Eu misturo junto o chocolate e o creme de leite. E vou levar a minha glucose também, que ela tem que derreter. O meu licor, a minha bebida, eu vou acrescentar por último. Então, misturei os ingredientes e vou levar ao micro-ondas. Aqui, como eu tenho o meu chocolate misturado com outro ingrediente, eu não preciso usar necessariamente a potência média. Pode ser na potência alta mesmo. Mas é só nesse caso, tá, gente? Na hora de fazer o chocolate, a temperagem, a gente usa a potência média. Aqui, como eu tenho uma mistura do chocolate com outro ingrediente, eu posso usar a potência alta, tá? Então, vou colocar 1 minutinho, potência alta. Vocês estão me ouvindo bem? Legal. Então, aqui por último, eu acrescento a minha bebida, tá? Se não quiser usar bebida, pode usar raspinha de laranja, pode usar raspinha de limão, tá? Pode usar canela se você quiser fazer uma trufa de especiarias, canela, cravo. Então, esse líquido aqui, essa bebida alcoólica pode ser trocada por outra coisa, outro ingrediente para você dar sabor à sua trufa, tá? Eu vou esperar para misturar. Depois precisa ligar o ar, porque para mim dá o choque. Pronto, ficou 1 minutinho no meu micro-ondas. E agora eu vou misturar. Delicadamente, para que tudo se envolva aqui, derreta, né? Eu derreta todo esse meu chocolate. E aí eu vou ter que esperar esfriar para mim poder rechear os meus bombonzinhos. Aí esse recheio vocês podem estar usando para fazer também casca de ovo de Páscoa, né? Fazer aquela casca trufada. Porque depois que ele esfria, ele encorpa um pouquinho mais. Olha, aqui já está todo derretido. Eu não preciso voltar com ele no micro-ondas, tá? Vou acrescentar a minha bebida. Da mesma forma, eu posso fazer um recheio de trufa, uma trufa de enrolar.
tá? Da mesma maneira, vocês podem misturar com creme de leite e ir no micro-ondas direto. Aqui ele vai ficar um pouquinho mais mole, eu tenho um pouco mais de creme de leite, né? Do que a proporção quando a gente faz uma receita de trufa. Aqui agora eu vou esperar ele esfriar para poder usar no meu recheio do meu bombom. Bom, então enquanto eu vou reservar esse recheio, nós vamos fazer a nossa casca de ovo. Aqui eu estou trabalhando em um local climatizado, né? A gente tem um ar-condicionado. Eu sei que muita gente não tem ar-condicionado em casa e sente dificuldade de trabalhar com o chocolate. Bom, quando eu comecei, eu também não tinha ar-condicionado em casa. E o que eu fazia? Sempre tentava trabalhar nos horários mais ou menos do dia, né, que era mais fresco. Ou bem cedinho, 6 da manhã eu já estava lá fazendo meus chocolates, 5, às vezes horas da manhã. Ou então no cair da tarde, do comecinho da noite, que são os horários mais frescos. Então, às vezes você mora num local muito quente, nesses horários geralmente é mais amena, né? A temperatura cai um pouquinho. E você também pode estar fazendo... Quando eu tinha, trabalhava na casa da minha mãe. Era uma pedra de mármore da pia, né? Limpava, higienizava e trabalhava nela. Acontece às vezes, quando você está num ambiente de muito calor, a pedra de mármore, geralmente, o que acontece com ela? Ela fica no calor, na temperatura que está o ambiente, tá? Então, para mim trabalhar, às vezes, o que eu fazia? Eu via a pedra estava muito quente, porque batia sol na janela de casa e a pia esquentava. Eu pegava uma vasilha com água gelada e colocava em cima da minha bancada de granito, e aí ela resfriava um pouco antes de eu fazer o choque térmico. Então, isso ajudava, agilizava no processo da temperatura do meu chocolate, né, também o resfriamento, e eu conseguia que a pedra ficasse mais fresquinha, porque ela sempre puxa o calor que está no ambiente, tá? Então, é uma dica só de como eu agia para poder dar o choque térmico, porque se eu tenho minha pedra de mármore numa temperatura mais alta do que eu quero, a minha temperatura de chocolate, eu não consigo resfriar ele, tá? Então, dessa forma que eu fazia, eu resfriava a pedra e depois dava o choque térmico, tá? Então, como aqui eu tenho, claro, um ambiente climatizado, eu não vou precisar fazer isso. Mas aí é uma dica para vocês fazerem em casa, se vocês tiverem essa dificuldade. Tá? Não é para deixar muito tempo. Você viu que esfriou a sua pedra, você tira, seca ela antes de colocar o chocolate. Tá bem? Então, eu vou derreter o meu chocolate. Aqui eu estou usando um chocolate ao leite. E vou usar também um chocolate... aqui eu já tenho ele derretido com choque térmico. Um chocolate 70%. Que é que eu vou fazer essa pintura na minha casca de ovo, tá? Então, enquanto derrete, eu vou fazendo a pintura dessa casca. Então, aqui eu tenho o chocolate ao leite picado, vou levar ele para o micro-ondas. Agora, eu tenho que usar a potência 50 do meu micro-ondas. Potência sempre média para mim derreter o chocolate. Posso derreter também em banho-maria, tá? Desde que eu não ferva a água, eu não posso ferver a água. Tem que ser água que eu consiga colocar a mão dentro e eu consiga ficar com ela lá dentro, a temperatura da água, tá? Não pode deixar ferver. E não pode ficar em contato também com a vasilha, tá? Eu acho muito mais prático a gente estar fazendo no micro-ondas. Então, vamos lá. Vou derreter, vou colocar 1 minuto. Aqui eu tenho 600 gramas de chocolate picado. Vou colocar 1 minuto no micro-ondas, potência média.
Bom, agora eu vou fazer, então, essa pintura na minha casca. Vou pegar aqui a casca do ovo. O que que eu fiz? Vou pegar um pedacinho de filme plástico. Pode ser uma sacolinha plástica também. E vou fazer tipo uma trouxinha com esse filme, ó. Fiz uma trouxinha, um pomponzinho. Eu vou pegar esse meu chocolate, que eu já havia derretido, né? Chocolate 70%. Você pode fazer com chocolate branco. Tem que ser o chocolate para contrastar com o chocolate que eu vou usar para fazer a casca. Então, pode ser o branco com chocolate ao leite. Eu vou usar agora o 70% com ao leite. Então, vocês podem fazer com chocolate colorido, tá? Então, aqui, eu vou pegar essa trouxinha que eu fiz. Vou mergulhar aqui, vou bater, tirar o excesso. E vou aplicar na minha casca. Tá dando para ver bem? Então, venho aqui, tirar o excesso na minha colher e vou. Aí você vai fazendo o desenho que você quiser. Se você quiser mais manchado, você coloca mais. Se você quiser menos, você coloca menos. Você pode fazer com várias cores, com chocolate colorido de várias cores. E aí eu deixo ele cristalizar antes de colocar o meu chocolate dentro. Então ele vai ficando assim. Aí eu vou deixar ele cristalizar para poder aplicar o meu chocolate já dado choque. Vou deixar aqui separado. Olha, ainda não conseguiu derreter todo, mas eu vou dar uma misturada. E vou colocar mais um tempinho no micro-ondas. Eu não posso colocar, por exemplo, 2 minutos de uma vez só, tá? Então, eu tenho que colocar aos poucos. Coloquei 1 minuto, agora eu vou colocar 30 segundos. E vou indo de 30 em 30 ou diminuindo até que ele esteja todo derretido. Coloquei mais 30 segundos, potência média, tá? Até aqui tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Eu estou muito rápido, vão falando para mim. Se tá ok. Tá dando para aprender, tá dando para entender tudinho. De novo, eu vou misturar. Ainda tem alguns pedaços ainda, então vou colocar mais 30 segundos. O chocolate, a gente tem que derreter entre chocolate ao leite, ou meio amargo, ou blend, a gente tem que derreter entre 45 e 50 graus. Eu não posso deixar que ele passe de 50 graus, tá? Porque senão aí eu vou estragar meu chocolate. Então, eu sempre tenho que usar o termômetro para mim poder controlar essa temperatura. Vocês não precisam ficar preocupados com a temperatura que vocês têm que chegar do chocolate, porque na embalagem que vocês compram, sempre vem escrito nas instruções a temperatura que vocês têm que trabalhar com o chocolate, tanto de derretimento quanto da temperagem. Ah, tá.
rápido, vou mostrar para vocês, só um minutinho. Na forma, eu derreti um chocolate 70%, tá? Derreti. Peguei uma trouxinha que eu fiz com um filme plástico, uma sacolinha plástica, pode ser também. Aí, o que eu fiz? Mergulhei a minha trouxinha no chocolate 70%. É que o meu já tá durinho aqui. E o que eu fiz? Peguei a casca do ovo e fui carimbando com esse meu chocolate 70%. E ele vai ficar depois essa textura. Tá bem? Deu para entender? Eu estou usando chocolate Cical. Mas pode ser qualquer marca, gente. Então, aqui eu tenho o meu chocolate já derretido. Só que eu vou medir a temperatura do meu chocolate. 35. Eu preciso que ele esteja entre 45 e 50 graus. Então, eu tenho que aquecer ele um pouquinho mais. Mais 30 segundos, tá? E aí eu continuo medindo até chegar nessa temperatura. E essa técnica vocês podem utilizar em outros produtos, tá? Eu fiz até uma casca de um coração, eu usei a mesma técnica. Vocês podem usar depois para fazer pro Dia das Mães, por exemplo. Vou mexer e vou ver a minha temperatura. 43. Eu preciso chegar pelo menos no 45. Então, agora, como eu estou muito próxima já de 45, eu vou colocar menos tempo. Vou colocar 20 segundos. Potência média, tá? Eu vou chegar lá, mas o chocolate, depois que você faz a casca, ele vai cristalizar e cada vez, com o passar do tempo, ele vai ficando mais firme, tá? No primeiro dia que você faz a casca do ovo, ela está ainda muito sensível, mas depois, com o tempo, ela vai firmando, tá? Uma dica para conservar as cascas dos ovos. Você pode comprar uma caixa de isopor grande, feita as cascas dos ovos, o que você vai fazer? Embala cada casca com aquele papel chumbo, tipo papel alumínio, né? Embala cada uma e coloca dentro dessa caixa de isopor, que ele vai manter uma temperatura lá dentro, né? Não vai... a temperatura, o calor de fora não vai influenciar muito, tá? Dentro da caixa de isopor. E aí você consegue manter as cascas para quando na Páscoa você pode usar, para você usar. As cascas dos ovos vocês podem fazer com 30 dias, até 40 dias de antecedência. Então façam as cascas. Outra dica também, por exemplo, o chocolate ao leite, ele tem mais leite na composição e menos sólido de cacau. Então, o que acontece? Ele é mais mole, tá? Então, trabalhem com chocolate blend, que é uma mistura do chocolate meio amargo com o ao leite, ou então com meio amargo, tá? Eles têm um pouco mais de resistência a climas mais quentes, tá bem? Vamos medir. 46,5. Então, agora eu já posso dar o meu choque térmico, porque eu já cheguei na temperatura
entre 45 e 50 graus, tá? Minha bancada já está bem seca, limpa e seca. E agora eu vou jogar o meu chocolate aqui. Pega uma água para mim, depois que eu tô com a garganta seca. Então agora eu vou usar uma espátula para poder espalhar esse chocolate na minha bancada e fazer com que ele esfrie. Então, eu vou fazendo esse movimento de espalhar e juntar, tá? E o chocolate, quanto mais eu movimento, mais rápido ele esfria e mais brilho ele tem. Então, vão fazendo esse movimento e vão medindo, tá? Porque agora eu não posso passar, deixar ele esfriar demais. Então, eu preciso chegar... A minha temperatura de trabalho do chocolate ao leite é entre 28 e 29 graus. Eu vou derreter ele até 27 graus. E depois subir 1 grau. Com auxílio do meu micro-ondas. Então, aqui. 30 graus. Na embalagem de cada fabricante, vem escrito qual é a temperatura que vocês precisam para o trabalho do chocolate, tá? Então, o chocolate branco é uma temperatura, o ao leite é outra, o meio amargo é outra. E vem tudo explicadinho na embalagem. Então, não precisam ficar preocupados em decorar isso nem nada, porque cada fabricante tem uma temperatura diferente, às vezes. Então, a minha temperatura de trabalho do chocolate ao leite está entre 28 e 29 graus. Agora eu posso retirar. Deixa eu ver aqui se já. 27,9. Agora eu retiro. Retiro todo o meu chocolate. Vou limpar aqui minha bancada. Deixa eu medir novamente. Então, aqui ele já baixou. Do tempo que eu tirei ele da minha bancada e coloquei na minha tigela, ele já diminuiu. Tá com 26 graus. Então, eu vou colocar no micro-ondas 5 segundos, só para eu conseguir chegar ele na temperatura de trabalho, que é entre 28 e 29 graus. Vou medir. 28 graus. Então, já está na temperatura de trabalho que preciso para poder começar a trabalhar com ele. Então, aqui, eu vou pegar a minha casca.
que nós já fizemos a texturização nela. Vou pegar minha balança. Aqui, essa casca é de 500 gramas, tá? Então, eu vou usar aproximadamente 220, 230 gramas para fazer essa meia casca. Para cada meia casca. Então, aqui eu vou acrescentar. Ele tem uma marcação, mas como eu fiz a pintura, eu não consigo ver essa marcação. Então, por isso que eu pesei, tá? Então, aqui o que eu faço? Vou bater aqui essa... Só botar o paninho para não fazer barulho. Eu vou bater para quê? Para tirar as bolhas de ar. E não ficar aquela casca de ovo furadinha. Então, eu bato... para tirar minhas bolhas de ar, venho com a minha parte de silicone, vou introduzir aqui na minha casca e vou apertar até que o chocolate todo chegue até a borda. Aqui. Vou virar só para ter certeza que está tudo bem preenchido. Olha como fica bonita a casca. Não sei se dá para vocês verem. Ela vai ficar manchadinha. E ele tem esses pezinhos também que facilita bastante na hora de a gente preencher e na hora de eu colocar na minha geladeira. Então aqui já está pronto. Eu vou para a minha geladeira para ele cristalizar. E aí quando a casca estiver opaca, aí já está na hora de retirar o meu ovo. Eu não posso deixar muito tempo na geladeira, senão depois que ele sai, ele pode criar gotículas de água, tá? Ele vai suar. Então, aproximadamente uns 15 minutos na geladeira. Não é freezer, gente, é geladeira, tá? Chocolate não suporta nem altas temperaturas e nem baixa. Então, geladeira, 15 minutinhos. Vou aproveitar aqui o meu chocolate, que já está temperado, e vou fazer a borboleta. Para fazer a borboleta, eu estou usando um molde de silicone, tá? No formato de borboleta. Então, eu vou preencher e vou colocar ele secar. Aqui eu tenho uma meia cana, né? Ele é tipo uma metade de um cano. Mas vocês podem usar qualquer tipo de material, tá? Pode usar um rolinho. Então, aqui eu vou preencher com o meu chocolate. Vou bater para espalhar um pouquinho. Vou espalhar aqui. Uma espátula a gente espalha. E aqui eu vou colocar ele em alguma superfície para ele ficar nesse formato. Para quando ele sair, ele vai parecer que a borboleta está assim, né? Então, aqui ele vai para a geladeira. Depois a gente retira. Então, vamos preencher agora a nossa forminha da forma suíça. Eu vou usar um cartuchinho de papel para poder preencher. Acho que dá para fazer com a colher. Então, aqui também eu tenho silicone. Não vou fazer todas elas, vou fazer só uma parte para vocês verem. Eu vou colocar a mesma coisa. Eu preencho e depois coloco o silicone, porque aí ele vai formar a cavidade para mim poder rechear com o meu ganache. Então, aqui eu vou colocar.
pouquinho em cada cavidade. Se você estiver fazendo uma grande produção, coloque isso numa manga de confeitar e aí você vai muito mais rápido preenchendo essas cavidades, tá? Então, pense na produção. Eu não preciso preencher ele todo, porque como eu venho com o meu molde, o meu silicone por cima, coloco e aperto. E assim eu vou fazendo com todas as partes, né? E aí aqui eu vou para a geladeira para depois retirar o silicone e rechear as minhas casquinhas, tá? Aqui eu tenho uma já pronta que eu já tinha feito antes para mostrar para vocês. Então aqui, olha, eu retiro, seguro, coloco o dedo aqui e puxo o silicone. Ó, segura, vou puxando e vai ficando a minha casquinha pronta para receber o recheio. Tá? Então agora eu vou pegar aquele recheio que a gente fez, já tá mais friozinho. Vou colocar ele numa manga de confeitar. Para agilizar o processo da minha produção. Ele não está totalmente frio, tá? Ele fica um pouco mais firme, mas eu vou usar assim mesmo, para demonstrar para vocês. Em casa, vocês deixam ele esfriar por mais tempo, tá? Tá? E vou preencher as cavidades. Cuidado para não chegar muito na borda, né, em cima, porque ainda eu vou ter que fechar ele com um pouquinho de chocolate. Então, você não pode subir muito com o recheio, tá? Então, agora eu venho preencho, fazer o fechamento da minha casquinha, do meu bombom. Isso vocês podem fazer da mesma forma para qualquer tipo de forma recheada, tá? Qualquer tamanho de bombom. Venho com a minha espátula. Para que ele vede todos os cantinhos da minha casquinha, para que o recheio não vaze para fora. E assim eu faço com todos os bombonzinhos. Ele vai gelar para a gente poder desenformar. Tá bem? Até aqui deu para entender tudo direitinho. Então, enquanto minha casca está lá na geladeira,
Eu já tenho 2 prontas, mas enquanto isso eu vou fazer a minha flor com a minha pasta de brigadeiro. Mas pode ser uma pasta americana também, que vocês tiverem aí. Que vocês tiverem em casa, tá? Então aqui eu tenho 2 cores. Uma pasta, um tom alaranjado claro. Eu usei o laranja baby para fazer essa cor. E essa cor aqui eu usei o marsala, mas eu deixei ele mais clarinho, tá? Corante marsala. E o corante e a pasta colorida de verde, tá bem? Vou manter só dentro do saquinho. Então agora eu vou precisar, a única ferramenta que eu vou utilizar é uma esteca de faquinha, cortadores, para mim poder fazer a pétala da minha flor, e um rolinho. Então, um rolo para mim abrir e a minha esteca de faquinha. Pode ser uma faquinha normal. Chocolate, eu posso reaquecer de novo desde que eu mantenha ele na temperatura de 28 ou 29 graus, tá? Então, por exemplo, aqui ele está começando a endurecer. Se eu ainda vou trabalhar com o chocolate, ainda estou trabalhando com ele, o que eu faço? Vou para o micro-ondas, 5 segundos, potência média, levo para o micro-ondas, tira, mexe e mede a temperatura. Se ele estiver entre 28 e 29 graus, pode usar. Se ele passar dos 29 graus, eu tenho que fazer a temperagem novamente, tá? Porque aí ele já perdeu o ponto e eu tenho que fazer todo o processo de novo. Então, enquanto ele ficar na temperatura de trabalho, eu posso utilizar, tá bem? Então, sempre pouquinho tempo no micro-ondas. Ou você pode usar também um aparelho, tem um aparelho que a gente resfria, que é um soprador térmico, você acha em casas de material de construção, que ele também aquece, e aí você continua trabalhando, tá bem? Então, vamos lá para a nossa flor. Primeiro, eu vou fazer meus botões. Então, eu pego um pouquinho da pasta, faço uma bolinha e faço uma coxinha. Coloco entre as minhas 2 palmas e faço esse movimento aqui, vai e vem. E eu vou ter um formato de coxinha. Aí eu venho com a minha esteca de faquinha e vou fazer 5 marcações. Então, venho aqui. 1, 2, nessa parte mais fina. 3, 4 e 5. Não sei se dá para vocês verem daí, mas ele está todo marcadinho, tá? Esse é o meu botão. Primeiro botãozinho. Vou fazer mais um botão agora com uma pétala. Então, eu faço a mesma coisa, bolinha. Sempre toda modelagem a gente parte de uma bolinha, tá? Bolinha e depois a coxinha. Fiz o botãozinho, agora eu vou abrir um pedacinho de massa para fazer a primeira pétala. Um cortador. Tiro a pétala aqui. Vou só apertar a beiradinha para ficar um pouquinho mais fina. Coloco o meu botãozinho na ponta e fecho aqui. Fecho e envolvo a pétala nesse botão. Vou fazer mais uma. Essa minha pasta de brigadeiro, eu não preciso usar a maisena para abrir, tá? Mas aí, se vocês estiverem usando a pasta americana ou massa elástica, vocês vão precisar, se não tiver um tapetinho de silicone, precisa usar um pouquinho de maisena para abrir, tá? Corto o outro, aperto só a beiradinha para afinar. E venho aqui e coloco essa pétala aqui de frente
essa abertura. Hã? Eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Então, aqui eu fiz o meu botãozinho. Só vou tirar o excesso aqui de baixo. Oi? Tá baixo? Eu vou falar mais alto. Então, esse é o segundo botão, tá? Agora, vamos fazer a florzinha. Há várias formas de fazer essa rosa. Há várias técnicas, né, que a gente pode utilizar. Vou ensinar duas maneiras, porque quem não tem o cortador, eu vou ensinar o jeito de fazer sem o cortador, tá? Então, eu vou abrir a minha massa. E vou cortar, usando meu cortador redondo. Vou cortar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Cortei 9 disquinhos. E aí, agora eu vou colocar um disquinho sobre o outro. Em cima da metade, tá? Colocando metade em cima do outro. E aí vai depender de quantas pétalas eu quero para essa minha flor. E qual é o tamanho que eu vou fazer essa flor. Então, depois que eu fiz isso, eu retiro aqui e vou enrolar esse primeiro. Ó. Faço um biquinho aqui. E vou enrolando. Enrolo o primeiro. Vou enrolando o segundo. E vou apertando embaixo, que é onde ele vai colar. Na pasta americana, vocês vão ter que passar um pouquinho de água ou uma colinha de CMC para poder colar essas pétalas. E aí eu venho e vou envolvendo e aperto aqui embaixo para prender todas elas. Corto o excesso. Aí eu vou dando um jeitinho que eu quero aqui nas minhas pétalas. Se eu achar que faltou alguma, eu venho, corto mais uma e coloco aqui. Aí vocês vão olhando para ver o tamanho que vocês querem a florzinha de vocês. Tá? Vou fazer de uma outra forma com a outra cor. Se vocês não tiverem esse cortador. Oi? Tá. Rapidinho, vamos terminar aqui. Então, aqui eu tenho, abro um rolinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer alguns cortes nessa minha tira. Tá? E aí, o que eu faço? Eu começo a enrolar, faço o primeiro botãozinho e vou abrindo. Cada cortezinho que eu fiz, eu vou apertando com o meu dedo, ele vai abrindo e eu vou juntando aqui, colocando uma em cima da outra. E aí, depois eu dobro as pontinhas, fica meio quadrada. E eu venho e vou enrolando essas pétalas. Depois eu vou dobrando as pontinhas. Também dá certo de fazer. Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas a gente também consegue fazer uma florzinha. É porque eu estou usando uma pasta de brigadeiro e ela não precisa. Mas
pasta americana eu preciso usar uma colinha de CMC ou então água, pincelzinho com água, tá? As folhinhas eu vou fazer mesma coisa, bolinha, coxinha, aperto e marco com a esteca. Aí eu tenho a minha folhinha, tá? Mais uma bolinha, coxinha, aperto e marco com a minha esteca. E eu vou fazer isso também nos meus botões. Aperto e coloco aqui. Faço 3. E agora a gente vai montar o nosso ovo. Fazer a base. Pega uma base. Lá no armário, lá tem uma base redondinha. Para montar o meu ovo, eu vou fazer ele em cima de uma base. Eu estou usando essa forma de pirulito, tá? Eu preenchi sem o pirulito, né? Sem o palito, para mim fazer a base para mim montar o meu ovo. Então vamos lá. Aqui, eu fiz a base de chocolate para poder montar o ovo. Então, agora, vou ligar só o meu fogão aqui para aquecer. Precisa só do acendedor. Para aquecer uma lâmina para mim poder colar um ovo no outro, uma casca na outra. Vou derreter só o chocolate branco aqui. Então agora é o momento de a gente usar a luva, porque eu vou mexer com o meu chocolate e eu não quero que ele fique manchado. Tira para mim a casca do ovo. Aqui eu vou retirar a minha casca, que já está toda opaca. Já vou soltar ela. Aqui eu venho, seguro e vou puxando devagar o silicone. Viro, seguro embaixo e puxo o silicone. Saiu todo. O excesso depois a gente tira, aproveita, derrete de novo. Viro, olha. Já sai a minha casca. Aí saiu com essa textura, com essas manchas, né? Esse marmorizado, tá? E olha o brilho. Quando ele tá com esse brilho, é porque a minha temperagem foi feita corretamente. Então, se o seu chocolate ficar esbranquiçado, ficar manchado, é porque não foi feita a temperagem corretamente. Aí você tem que derreter novamente e fazer todo o processo de novo, tá? Então, agora eu vou fazer. Eu vou pegar uma chapa que eu tenho de alumínio. Pode ser uma forma, pode ser uma panela, tá? Você pode esquentar o fundo da panela. Eu vou esquentar um pouquinho para mim poder juntar as duas partes. Então, eu aqueci. E aí eu venho aqui, ó, coloco as duas partes nessa chapa aquecida e ele vai derreter e aí eu vou colar uma na outra. Posso colocar bombonzinho dentro, tá? Juntei as duas metades. Bem certinho. E vou colocar o fundo aqui, ó, para dar uma
derretida para ele ficar reto embaixo, tá? Agora eu venho com um pouquinho do chocolate que eu derreti, que agora ele já está mais até espesso. Vou colocar um pouquinho aqui na minha base. E vou colar o meu ovo. Certo? Aqui eu tenho um cartuchinho de papel com o chocolate branco derretido. E eu vou fazer uns desenhos nessa minha casca. E aí os desenhos vocês vão poder criar o desenho que vocês quiserem. Pega a borboleta para mim na geladeira. Gente, aí vocês vão soltar a criatividade de vocês. Pode fazer um ovo personalizado com o nome da pessoa. É bem bacana porque fica uma coisa bem personalizada, né? Tem muita gente que gosta. O papel pode. E aqui eu estou usando um chocolate fracionado, tá? Não precisa de choque térmico. Para essa parte da decoração, dá pra gente usar um chocolate fracionado. Aqui a minha borboleta, ó, vou retirar do meu molde. Quebrou. Ó, quebrou. Tem que ter muito cuidado na hora de retirar, tá? Quebrou, mas eu tenho uma pronta aqui. Ó, ela fica assim. Aí eu venho com um pozinho, um pincel de maquiagem, que ele é bem molinho. Com o corante, aqui eu tenho um corante bronze, vou passar em cima da minha borboleta. Aí ela dá esse efeito. Então agora eu vou colar a minha borboleta. Deixa eu colar com esse chocolate que tá mais pastoso. Coloquei um pouquinho do chocolate. Vou colar a borboleta. Tá? Agora as minhas flores. Com um pouquinho do chocolate pastoso mesmo, eu colo a minha flor. Seguro um pouquinho, né? O cartuchinho é feito com papel manteiga. Eu gosto mais de trabalhar com cartuchinho do que aqueles saquinhos plásticos. Eu acho que o cartuchinho, ele te dá um pouco mais de precisão no seu traço, tá? Fica bem mais bonito. E aí vocês vão dispondo do jeito que vocês querem. Vou segurar um pouquinho para ele não cair. Vou colocando. Eu estudei, fiz curso com Marta Balina, trabalhei com a Marcela Sanches durante quase um ano em São Paulo, logo quando ela chegou no Brasil, e eu fiz vários cursos com ela, depois
ela me convidou para trabalhar com ela lá, né, ajudando, né, nas aulas, nos cursos. E aprendi muito com as duas. Elas são maravilhosas. Então, assim, tudo que eu aprendi, eu tenho muita gratidão por todo o conteúdo, tudo que elas me ensinaram. Então, tá aqui essa opção para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Agradeço muito o convite novamente do congresso, né, Top Class da Aline, para estar aqui com vocês hoje. Então, essa é uma sugestão para vocês, além de a gente tem algumas outras sugestões, os bombonzinhos que nós fizemos. Olha, eu fiz essa sugestão também, coloquei o papel chumbo, embalei com papel chumbo e coloquei nessa embalagem aqui da Forma Suíça, que eles também têm várias embalagens super bacanas. Ficou bem bonito, olha. É tipo uma bolsinha transparente, tem formato de coração. Vale a pena vocês darem uma olhada para ver as opções que eles têm de embalagem, que são muito bonitas. Fica um presente bem bacana, não só para Páscoa, como para qualquer outra ocasião, lembranças até de festas de aniversário, tá? Então essa é uma minha sugestão para vocês. Obrigada, Forma Suíça, pela parceria e até nossa próxima aula. Em breve aí estaremos aí dando aula pelo Brasil. Então, tchau para vocês, obrigada por terem ficado comigo até agora. Um abraço.